a todos, eu sou o Paulo, bolsista CNPq, estudante do mestrado em Desenvolvimento de Sociedade aqui da UniArp Caçador. E esse aqui é o podcast do mestrado. Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre o mestrado da universidade com o professor Lincoln, professor do mestrado e doutorado aqui da casa. E amigo pessoal também, podemos dizer assim? Claro, com certeza. E nós vamos trocar umas ideias aqui, papo rápido, né? E principalmente voltado àquelas pessoas que têm interesse, né, em acessar o programa, né? Umas dúvidas pertinentes, saber um pouquinho também do professor, que eu acho interessante, né? Isso às vezes incentiva os outros, né? A gente não sabe, mas às vezes a gente é inspiração de alguém, né? Então... Pois é, todo mundo tem inspiração um dia, né, Paulo? Já teve inspiração um dia e quando foi a minha vez eu também, né? Tem algumas pessoas que eu levo no fundo do meu coração. Aí, Quer citar? Porque eu acho interessante. Então, primeiramente, olá a todos, né? É um prazer muito grande estar aqui. É sempre muito bom falar do que aquilo que a gente gosta. Eu amo pesquisa, eu respiro pesquisa, eu adoro escrever e também gosto de estar em laboratório. Então são pontos aí que, para mim, é dia a dia realmente estar falando sobre isso, estar pensando sobre isso. Quando o Lincoln começou, na verdade a gente sempre fala que a pesquisa você já nasce com um dedo nela. Por quê? Minha mãe sempre dizia para mim que ou eu ia ser pesquisador ou eu ia ser alguma coisa na área da saúde. Por quê? Tem várias fotos minhas, né, que obviamente estão bem guardadas às 7 chaves, de quando eu era pequenininho, já abrindo caixa de remédio, já destruindo remédio, nunca tomava. Né? Não tomava? Não. Depois eu aprendi que é bom, né? Mas naquela época eu tinha medo de tomar remédio, achava que podia virar zumbi, alguma coisa assim. E minha mãe sempre falava, cara, às vezes a gente ia pegar um remédio, ele estava fora do frasco, ou até mesmo quando era comprimido ele estava fora do blister, porque o Lincoln tinha estourado, ele tinha visto tentando ver o que era aquilo lá. Então, desde cedo eu sempre pensei assim que, por que não? Como que é feito? Da onde que vem? Então, sempre veio isso. E no próprio ensino médio, eu tive pessoas assim que olharam para mim e falaram, cara, eu acho que é importante você realmente investigar isso. Uma das matérias que eu sempre me dei muito bem é História e Ciências. Realmente, eu era um terror, e ainda sou um terror em português. Mas História e Ciências sempre me chamaram muita atenção. E foi passando, e aí no ensino médio eu tive o contato com uma professora, aqui em Caçador mesmo, eu fiz o ensino médio aqui em Caçador, no Dom Orlando Dotti, e aí eu tive contato com a professora Michiko Yokoyama. Sim. Hoje está morando em Brasília, inclusive. Foi professora nossa aqui por muitos anos, né? Sim. E ela me falou, né, um dia eu estava meio perdido, até então eu ia fazer computação. O engraçado é que o Dom Orlando Dotti foi o fundador da instituição aqui, Sim. né? Então, você estudou no colégio que homenageia, né, vamos dizer assim, o fundador da instituição, com uma professora, foi inspiração, que era uma professora nossa também. Uhum. Então, olha o poder da educação básica, né? Sim. Na transformação da... Sim. Mas, continuando. Não, mas esse aí que você fala é muito importante, Paulo, porque quando a gente tem uma pessoa assim que você, cara, eu posso ser como ela. Né? E a Michiko, ela nunca foi daquele tipo, eu sou o melhor e ninguém pode chegar aonde que eu estou. Pelo contrário, você vai ser melhor que eu. O que eu sou é pouco porque você. Ela me falou isso um dia. Uhum. Eu falei, prof, se um dia eu souber 10% que você souber, eu já estou feliz. Eu falei, cara, tu vai saber muito mais. Daí eu falei, cara, então vamos tentar, né? E foi ela que me fez fazer farmácia. Ela que me mudou. Eu brinco muito... não é nem brincadeira. Eu lembro que uma vez ela chegou pra mim e falei, cara, tu manda bem na química. Acho que tu não devia ir pra computação, não. Vai ser um desperdício. Falei, como assim, prof? Eu gosto e na computação tem muita química. Falei, tem. Realmente, Lincoln tem. Mas acredito que pra você vai ser melhor a parte de laboratório, nessa parte. Então rolou aquela dúvida de ensino médio, assim, e agora, o que eu faço? Claro, com certeza, né? Com certeza. Eu me criei mexendo em computador. Então, eu lembro que o primeiro computador que o pai comprou foi um 486. Eu desmontei aquele computador.
E daí o pai pegou um outro, uns anos depois, eu desmontei de novo, e daí eu não conseguia montar, o pai ficava bravo, porque tinha que chamar os caras para montar lá em casa. E eu falei, não, mas deixa eu entender como é que funciona isso. E a partir disso, daí juntou as coisas. Eu vou fazer informática. E daí a minha tia falou, não, tu não vai fazer informática, tu tem aptidão para isso, mas tu dá melhor nessa para a área das ciências da saúde. E aí foi que eu pensei realmente em fazer farmácia. Ela falou, cara, por que não pensa em fazer farmácia? Eu lembro como se fosse hoje. Ela, Lincoln, eu acho que você devia fazer farmácia. E eu falei, legal, poxa. E eu comecei a estudar, entendi que era importante e aí acabei fazendo farmácia. Para quem não conhece a professora Michiko, aqui em Caçador acho que todo mundo conhece, né? Pelo menos 90% teve aula com ela. Ela é de origem japonesa, né? Então, bem japonesa, né? E daí resolveu fazer a farmácia, você fez na UNOESC? Eu fiz na UNOESC, né? Eu acabei fazendo na UNOESC. E graduou tudo certinho, não teve problema algum. Não. Mas eu tenho uma dúvida, assim, que eu sei que é a dúvida de algumas pessoas que me questionaram esses tempos atrás. Você não fez pós-graduação, você não fez especialização, você foi direto ao mestrado? Isso, foi isso mesmo. A minha trajetória, ela termina na graduação em 2013. E mesmo, dia 13 de agosto de 2013 eu colei grau, dia 14 de agosto eu estava no mestrado. Não é mais obrigação, na realidade não existe uma escada a ser cumprida nessas questões. Você pode entrar no mestrado logo após que você termina uma graduação, sem problema nenhum, tu consegue fazer isso. Desde que esteja com o grau colado. Isso é um ponto bem importante de ser falado. Por que eu falo isso? Porque quando eu acabei indo embora, eu morava aqui em Videira e tudo mais, e meus pais já não moravam mais aqui na região, moravam na região litorânea, Balneário Camboriú. E acabei fazendo meu último estágio lá. E lá que eu conheci o professor Sérgio Faloni, que inclusive estava aqui no simpósio de saúde. E quando eu fui lá conversar, ainda em março, maio com ele perguntou uma coisa pra mim, tu já é formado, cara? Eu falei, não, eu formo agora esse ano, mas eu não posso entrar. Ele falou, cara, tu não pode. Tu tem que esperar formar para daí graduar, aí você pode ingressar no programa de mestrado. Senão tu não pode. A pós, dependendo, ela permite, né? As pessoas, elas vêm e me perguntam isso e a minha resposta muitas vezes é assim, curta o processo. Exato. Se forme, daí faz a pós-graduação, né? Faz a pós-graduação numa boa, aí vai para o mestrado, com calma, né? Pensando bem. Mas aí essa informação às vezes não chega, né? Se você quer, né, pular essa etapa e entrar no mestrado, né? Você pode fazer. Você pode. Inclusive, nós fizemos uma pós juntos agora, né? E pode ir, de repente, ao doutorado, sim, né? Sim. Você não é necessariamente um pré-requisito, né, um para o outro. É claro que se você tem especialização, entrar no mestrado é mais fácil, né? Você já tem uma caminhada acadêmica. Já tem uma caminhada, já tem publicação, sim. Que algumas pós exigem artigo publicado, aquela coisa. Mas é possível, né? E essa informação não chega às vezes. Muitas vezes é que... antigamente era assim, você terminava, fazia uma pós, ingressava no mestrado, terminava o mestrado, entrava no doutorado, e esse era o rito. Nos últimos tempos tem mudado bastante. Foi retirado essa obrigatoriedade da pós. Muitas vezes existe também alguns programas de pós-graduação que permitem também o ingresso imediato ao doutorado, logo após a terminar a graduação, mas aí existem pré-requisitos bem mais rigorosos para isso. Eu, particularmente, nunca vi ninguém que foi direto. Normalmente o pessoal entra no mestrado e faz a progressão para o doutorado. Aí tudo bem, isso pode acontecer. Mas sair da graduação direto para um doutorado, a pessoa tem que ter uma bagagem acadêmica extremamente grande. Exatamente. Eu sempre gosto de pensar da seguinte situação. O mestrado, ele é muito rápido. São 2 anos. 2 anos passam muito rápido. Bem, quem é que nunca pensou, meu Deus, eu vou levar 4 ou 5 anos para me formar numa faculdade. Daqui a pouco, meu Deus, como passou tão rápido. Então, vezes 2 é o mestrado. Porque é muito mais rápido. Tu tem uma carga de disciplinas para cumprir e, além do mais, tu tem que aprender métodos científicos para estar desenvolvendo
o seu projeto de mestrado, escrever e após isso defender e aí ingressar no doutorado. Então existe uma maturidade científica que a pessoa precisa tá alcançando para daí conseguir, né, alcançar esse patamar. Se cria uma espécie de uma bolha ou algo assim em torno disso, né? Mestrado é difícil. Não que isso não é fácil, é um mestrado. Mas, às vezes, assim, de um certo ponto de vista, às vezes o mestrado ele se torna mais, entre aspas, fácil. Eu estava falando isso com uma pessoa que gostaria de ingressar, mas ela está ainda para se formar. E eu falei assim, não se preocupe, não fique pensando que o mestrado é um bicho de 7 cabeças, porque na graduação você faz 6, 7 disciplinas muitas vezes. No mestrado você vai fazer uma por vez. E sexta e sábado. Sim. Então você tem as noites ali para se preparar, Sim. para fazer as leituras. Então, se você for ver, ele é mais, nesse ponto de vista, ele é mais tranquilo, né, do que a graduação. Não vai ter aula toda noite. Sim. Isso é um ponto bem importante ser falado, né? Existe essa questão de, meu Deus do céu, eu vou lá ser humilhado. Não é isso, não, né? Não é isso, não. Claro, todas as etapas têm dificuldades. Não dá para dizer. A graduação tem sua dificuldade, a pós-graduação também tem a sua dificuldade. O mestrado é um pouquinho mais complexo, né, de uma pós-graduação. Não é a mesma. O trabalho ele costuma ser mais a fundo. Você precisa pegar nuances que muitas vezes numa pós-graduação, lato sensu, você acaba não pegando. A própria denominação, o stricto sensu, diz isso. Você realmente vai estudar uma linha, então você vai ficar bom naquela linha. Então isso é um detalhe importante. E essa vantagem que nós temos aqui de ter aula na sexta, manhã, tarde, noite e sábado pela manhã, facilita muito também a questão do estudo. Então você tem mais tempo para se preparar, você tem mais tempo para estudar e também para tirar dúvidas se for necessário, né? Quando eu fiz mestrado, nós tínhamos uma frase lá que era bem falado, né? Não conversem com os professores. Por quê? Porque nós acreditávamos que o professor ele ficava em outro patamar. Eram os alunos e os professores. Quando eu entrei no mestrado, eu percebi que não. Eles estão num outro patamar. Óbvio. Né? Conhecimento nem se compara. Experiência. Exato. Então, nesse patamar, nessa quesito, realmente. Né? Mas eles são professores, eles são pessoas que estão aí para somar na sua formação. Então, isso no primeiro dia já caiu em terra para mim. Porque eu tinha contato com professores que eu achava, meu Deus, eu lia trabalho dessas pessoas e achava que elas eram intocáveis. Elas estão aqui tomando café comigo hoje. Então, a gente percebe isso. E aqui também acontece muito isso. E ao contrário, né? Você tem que ser amigo do professor. Exato. Porque ele vai, de repente, ali numa conversa, ele vai te mostrar um caminho que você, durante uma aula, você não teria condições de perceber aquilo. Né? Exato. E a mais de tudo, é importante que você tenha esse contato direto aluno e professor, porque é tão bom quando você percebe que... Bem, você também é professor, né? Quando o aluno, realmente agora eu entendi isso e agora eu entendo a importância de saber isso. O mestrado é a mesma coisa. Quando você percebe que aquilo que nós estamos trabalhando vai fazer diferença na vida de alguém, poxa, é muito bom. É muito bom. O aprendizado, a gente fala na psicologia que ele passa por um filtro. Né? E para esse filtro estar aberto, primeiro você tem que ter uma boa relação com o professor. Exato. Se você não tiver uma boa relação com o professor, o filtro não estará aberto para você absorver aquele conhecimento. Exato. E falando de ser professor, aproveitando esse gancho, né? De farmacêutico a professor, é uma transição que, assim, você não vem de uma licenciatura. Não vem. Então, teve que aprender a dar aula. Com certeza. Sofreu? Como que foi essa mudança de Lincoln farmacêutico para Lincoln professor universitário? Foi realmente uma experiência aí muito, muito interessante. Por que eu falo isso, Paulo? Eu dou aula há 10 anos. Eu devo a sala de aula à farmácia. Não posso começar minha fala sem falar isso. Por quê? Em 2014, quando eu decidi, agora que eu estou no mestrado, está na hora de eu migrar.
Então eu pedi a conta da farmácia e estava tentando universidades e ninguém me dava chance. Realmente, não, você é muito novo. Poxa, eu tinha 24 anos. Então, não tinha chance, não dava para... você é muito novo, as matérias que nós queremos, você não tem expertise. Falei, poxa, vamos tentar curso técnico. E aí me apareceu uma vaga para dar aula de balconista de farmácia no Senac. E o pior de tudo que não era nem Itajaí. Nessa época eu morava em Balneário Camboriú. Não era nem Itajaí, era Pissarras. Nossa. Então eu tinha que pegar meu carro, ir até Pissarras, era num centro comunitário, eu tinha que levar data show, eu tive que comprar um data show, né? Levar o notebook e preparar as aulas e tudo lá. E aí eu comecei a perceber, cara, como é legal quando a pessoa ela começa, né? Mas como que isso tudo começou? A minha mãe é professora. Então eu cresci em ambiente escolar. Né? Então, às vezes, como não tinha ninguém para deixar em casa, minha mãe me levava para o colégio e me deixava na sala dos professores. Foi lá que eu descobri onde que ela guardava as provas dos alunos. Minha mãe é professora de artes, né? Ela fazia prova de desenho. Agora eu sou um desastre em desenho. Nem me pede para desenhar nada que eu não consigo. E isso é uma questão bem legal. Porque daí, naquele ambiente, vendo os professores, cara, que legal. Por que não? E aí, durante a graduação, a gente vai estreitando laços com professores e a gente percebe a importância que é o professor na formação de uma pessoa. Porque, claro, todo mundo tem aquele professor que acaba te direcionando. Falei, cara, eu queria ser igual a Mitico. E a Mitico, realmente, eu consigo ser. Mas essa pessoa é aquela pessoa que eu vou carregar no coração para ser igual a ela. Que chique. Que serviu como inspiração para mim. Show. Que é a professora Claudriana, né? Não posso nem dizer. Claudriana. Sim, né? A Claudri, ela me deu aula, inclusive, né? Eu não vou falar mais nada sobre... Na farmácia? Na farmácia, durante a graduação, aí. né? E eu já estava naquela época em iniciação científica e tudo mais, mas eu percebia que estava faltando alguma coisa. E quando a Claudri começou a me dar aula, eu percebi que ela trabalhava com umas coisas aí que eu na época achava muito louca. Eu falei, mas da onde que existe isso? E aí eu comecei a perceber que tá aí um ponto que eu gosto. Eu via que ela sabia muito, e ela sabe muito mesmo, né? E aí ela foi uma das minhas inspirações para seguir para o mestrado e doutorado. Como também, eu sempre falo, existem os dois pontos, existem aqueles professores que te motivam, tem aqueles professores que te desmotivam muito. Só que aí vai do teu discernimento de entender o que eu quero ser. Se eu quero seguir para uma carreira acadêmica, eu vou seguir quem? Aquela pessoa que está me motivando ou aquela pessoa que está me jogando para baixo? Obviamente, aquelas que jogam para baixo, você joga para baixo do tapete e deixa quieto. E se você ressignificar isso, né? Você olha assim, um professor, esse professor eu não concordo, eu não gosto da maneira, da metodologia dele. Cara, faz o contrário. Né? Usa como um exemplo do que não fazer, então você aprende com isso também. Né? Não, em tudo é possível você ter um aprendizado. Sim, né? sim. E então o Senac abriu as portas para o Lincoln e aí Caçador, Uniarp... aí é uma história mais longa, né? Como que isso... Não, aí de Pissarras para Caçador aí foi uma questão interessante. Veja bem, em 2014 eu estava trabalhando no Senac em Pissarras. Mas eu era lotado, a minha contratação era Itajaí. E tudo bem, acabou os cursos em Pissarras, eu acabei voltando, né? Eles precisavam de um farmacêutico como professor. Eu já estava começando a aprender a dar aula e eles me chamaram para dar aula no curso técnico em enfermagem. Aí beleza, foi. Mas meu amigo, eu sou sincero quando eu falo, a primeira turma sempre é um desastre. Não adianta. Até você entender como é que funciona o processo. Ser professor não é pegar um livro, decorar o livro e ir lá ensinar. Você tem que entender a matéria, você tem que saber passar. E quando você vem de um ritmo onde você estuda sozinho, que o mestrado tem muito disso, de você pegar e estudar muito, você acaba ficando meio que viciado nisso. E aí, como é que você vai conseguir passar? Isso eu levei mais ou menos 1 ano e meio para entender
que não era simplesmente eu ler lá, jogar a matéria e eles que vão estudar. Não. Entre o saber e o transmitir. Ali foi um caminho realmente das pedras que eu acabei passando. Uhum. E eu fiquei no Senac Itajaí até 2020. Na verdade, eu finalizei o meu doutorado em 2019. Dia 2 de agosto de 2019, eu defendo a minha tese. E no mês seguinte, em setembro, eu recebo uma ligação do professor Iago Belaver, hoje coordenador do curso de biomedicina aqui da Uniarp. Na época, ele trabalhava como coordenador adjunto do curso de medicina. Como que ele chegou até a minha pessoa? Eu e o professor Cássio, Sim. o Cássio Jeremia Freire, a gente fez ensino médio junto. Tá dando aula aqui do lado, aqui na sala ao lado. Do lado? Meu Deus. Lá dá um grito então pra ele. Uhum. E o que aconteceu? A gente trocava, né, o WhatsApp, conversava direto, trocava figurinha, assim você vai. E eu falei pra ele, cara, tô terminando o doutorado, né, não sei o que eu vou fazer, porque uma das principais questões tudo bem, a gente vive de bolsa no doutorado também, tive bolsa no doutorado, e agora, quando acabar, o que eu vou fazer? Porque a bolsa acaba no mês que você defende. Defendeu. Tá. E aí, a partir do mês seguinte, não tem mais. E nisso, realmente começou a gente estava conversando isso em meados de maio, março, e ele falou, cara, a medicina aqui em Caçador, ela tá na primeira fase, primeira turma, perdão, e assim, a gente vai precisar contratar aqui. Me manda seu currículo que eu entrego pro professor Iago. Eu falei, tá bom, mas eu mandei assim de uma forma total despretensiosa, né? Eu falei, cara, eu sei que o Cássio, ele me ajuda, é meu amigo. Então, acredito que vamos ver. E nisso também acabei esquecendo. E meados de setembro, o professor Iago me liga. Eu falei, oi, Lincoln, tudo bom? Foi tudo e com você? Ah, beleza, tudo certo. Você não conhecia ele ainda? Não. E a princípio, daí, olha, prof, a gente tá vendo aqui, né, a gente tem com o seu currículo, vimos que o professor terminou o doutorado agora, a gente está precisando, né, a gente gostaria muito de convidá-lo para vir conhecer a nossa estrutura, vir, talvez, dar aula aqui. E eu falei, não, tudo bem, né, tudo bem. O problema é que quando ele me ligou, eu estava no meu outro emprego. Então eu era gestor de estágio numa escola técnica. E o meu chefe estava na minha frente. E eu falando com ele como se não houvesse amanhã, né? E daí eu lembro que o meu chefe ficou me olhando assim, tu vai sair daqui? Eu falei, eu vou. Eu sei que eu cheguei no meu máximo aqui. Não tenho como evoluir aqui. E eu sempre deixei muito claro para ele. Falei, cara, eu quero universidade. Não quero, né, ficar somente no curso técnico. Eu quero subir, né, dar aula para graduação. E nisso, o Iago me ligou, comecei a conversar. Meu chefe estava na frente. Falei, ó, tal dia eu vou faltar. Ele falou, não, tudo bem, é importante. Nós sabíamos que esse dia ia chegar. Claro, fez todo aquele drama, né? E vim para cá. Até então eu vinha para dar aula de PBL. Uhum. Mas o que aconteceu? No mesmo dia me ofereceram um LPF da terceira fase para início já em fevereiro. Na hora mesmo já falei que sim, né? Nem pensei duas vezes, já aceitei e aí começou a minha história com a Uniarp, né? Desde 2020 até hoje, se Deus quiser, por mais. Demorou para ingressar como professor aqui no mestrado? Foi um aninho mais ou menos, um ano aí de aula, né, até o meu contato com a então coordenadora Rosana Ogoshi, que daí em conversa a gente, né, ela acabou. Já faz tempinho então que você está dando aula no mestrado. Faz. E assim, no Brasil, pesquisa é um negócio um tanto quanto complicado, né? Sim. Então, ser pesquisador, como diz o Joel Bonin, pesquisa e dor junto, né? Mas como que um pesquisador ele consegue, vamos dizer assim, bem claramente para a pessoa entender que né, a pessoa que está querendo fazer um mestrado e tudo mais, se tornar pesquisador, como que um pesquisador vai se remunerar, como ele vai ganhar dinheiro? Entendi. Eles podem dar aula, é uma das opções, né, que já ficou claro aqui. Tem mais alguma coisa assim que ele possa, como que ele vai se remunerar? Entendi. Eu sempre digo, Lincoln, eu quero ser pesquisador, o que eu tenho que aprender? Eu sempre falo, aprenda
a escutar não. O pesquisador ele escuta muito não. Não das coordenações, não das instituições. Muitas vezes porque você precisa desse dinheiro para conseguir se manter. E nós somos, na grande maioria das vezes, fomentados por órgãos de pesquisa, né, de fomento de pesquisa nacional. CNPq, CAPES, FAPESC, que é o órgão de fomento de Santa Catarina. E tu tem que estar preparado, porque não é só você, não é só o Lincoln que concorre nesses editais. Tem outras pessoas de outras universidades, se for no caso CNPq e CAPES do país inteiro, se for FAPESC aqui do estado de Santa Catarina. Então tu tem que entender que a sua pesquisa, aos olhos, naquele momento, aos olhos daquela empresa de fomento, ela pode ser relevante, mas não é prioridade. Então você tem que aprender a escutar não. E tem que entender esse não como uma chance de você melhorar. Porque o pessoal fala, mas você tem pesquisa nisso, você tem pesquisa naquilo. Mas não entende que o caminho que para chegar até isso não foi um tapete vermelho estendido. Uhum. Realmente foi cheio de espinhos e muita porrada que a gente recebe. Não vem de graça. Não vem de graça. E agora, né, quando a gente entende como que o processo funciona, nós estamos alinhados especialmente, né, na questão das ODS, nós entendemos a importância delas e entendemos qual é o viés que essas mantenedoras de pesquisa acabam querendo, aí nós começamos a entender e também a escrever para que nós ganhamos esse dinheiro. Né? Então, é mais ou menos isso. Então, concorrendo a editais de cunho estadual, de cunho nacional, nós podemos ser selecionados. E sendo selecionados, aí recebemos a verba que nós solicitamos e aí nós conseguimos estar mantendo as pesquisas por 1 ou 2, ou seja, por quanto tempo o edital entra em vigor. Então, como é que é? Edital, eu anotei ali 051 FAPESC. O 051, sim. O que aconteceu nesse edital? Esse edital aí Olha o sorriso um edital muito bonito. Esse edital é um edital muito bonito. Nós vemos aí de gestões aqui da FAPESC que eles têm olhado com muito carinho para o sistema CAF. É importante mencionar que as universidades comunitárias elas têm uma importância gigante dentro de todo Santa Catarina. E realmente caiu-se aquilo que somente federal fazia pesquisa. Comunitária também faz pesquisa, e faz pesquisa muito boa. Uhum. Esse edital 51 ele foi um programa de amparo para instituições do sistema CAF. Então, apenas instituições comunitárias ou que fazem parte do sistema CAF poderiam estar participando. A nossa também participou e nessa nós acabamos ganhando, né? Não só eu, mas outros professores, professora Claudriana, professor Richelli, entre outros professores aí, professora Eliana Adami, também conseguimos aí uma verba, né, para continuar seguindo com as pesquisas. E o que dá para falar? Dá para dar um spoiler aí do que claro vem? Que dá, porque claro que dá. Se foi contemplado, né, vem Sim. o recurso e aí o que vem aí de novidade? Legal, eu tenho como eu comentei anteriormente, nós temos que estar alinhados com os objetivos de desenvolvimento sustentável e também entendendo o que o mundo está querendo agora. No ramo da farmacologia, nós observamos que existe uma força muito grande para a redução de número de animais. Então, como que eu consigo estar trabalhando, testando minha substância sem utilizar animal? Essa é uma das grandes perguntas que norteiam muitos pesquisadores, não só aqui em Caçador, nem só no Brasil, mas em todo o mundo. Em 2020, se não me falha a memória, foi o último ano onde a indústria de cosmético poderia estar utilizando animais para a pesquisa. Na verdade, até 2020 ela tinha que se adequar para não utilizar mais. Uhum. Desde 2020 não usa mais. Existem métodos alternativos. Então, como que são esses métodos alternativos para tentar minimizar ao máximo a utilização de ratos, camundongos e outros animais? Nós estamos propondo nessa pesquisa agora a utilização do Network Pharmacology e Docking Farmacológico. O que é isso, né?
É basicamente a utilização de ferramentas computacionais para tentar prever a ação da molécula em vivo, só que num sistema computacional. Ah, mas isso é mentira, isso é especulação. Não, o docking ele não começou hoje, o docking ele vem de pelo menos aí 20 anos já de história. E hoje nós temos uma precisão muito próxima a 100%. Olha. Né, de grau de acerto em relação a essas questões. Então, o que nós estamos propondo? Nós estamos propondo a implementação do Network Pharmacology e Docking Pharmacology aqui na Uniarp. Começando a trabalhar a partir já de fevereiro do ano que vem, janeiro do ano que vem, já estamos começando a pensar nisso. Isso vai demandar algum equipamento específico, alguma... Demanda... um computador? Sim. Só para isso? Dependendo do grau da molécula que você vai estar trabalhando, essas reações elas podem demorar muito tempo a acontecer. Eu já vi, né, conversei com pessoas que trabalham com docking há muito mais tempo, que elas precisam de supercomputadores. O Brasil tem o Tupã, que utiliza para previsão meteorológica. Acho que é isso, né? Se não me engano. Eu acho que não tenho certeza agora, mas acho que é. E lá na Espanha, por exemplo, eles têm alguns supercomputadores que são só para fazer isso. Ah, então você vai querer um supercomputador? Não, né? não tem o porquê. Mas está alinhando o que você queria antes, que era a parte da informática, com a exatamente, farmácia, com a farmácia, né? Então, no projeto foi proposto a compra de um computador mais potente, justamente para tocar, né? Para apenas rodar esses... Fazer os cálculos. Exatamente, né? fazer esses cálculos matemáticos gigantes, né, que acontecem. Eles podem levar aí um mês para acontecer. Porque é a mesma coisa que nós pensarmos o seguinte: como que o software ele vai estar pensando nisso? Ele vai basicamente imaginar, né, ele vai criar uma caixa com todos os dados fechados e uma molécula no meio. Essa molécula ela vai ficar suspensa. Mas suspensa com o quê? Com solução fisiológica, com água. Aí você pode escolher o que você quer nisso. Ao momento que você tem essa molécula ali, a tua enzima, as tuas partes, elas começam a ligar nos receptores. E a cada vez que você vai rodar essa molécula, ela vai gerar uma equação. E essa equação ela vai dizer: essa minha enzima, essa minha proteína, ela se ligou de forma efetiva ou não se ligou. Eu tive reação ou não tive reação. Tive agonismo, tive antagonismo. Então aí eu consigo estar prevendo alguns efeitos farmacológicos naquela molécula. E isso já se tem uma translação para ser humano de quase 100%. 98%, 99%, se não me engano. Nossa. Incrível, né? Sim, isso é muito incrível. E o legal que a grande maioria dos softwares são softwares gratuitos disponíveis na internet. Nossa. Então a gente consegue estar fazendo Eu achava isso. que era pago. Não, sério. Tem alguns que são, mas a grande maioria é livre. Interessante. É muito legal, é muito legal. Você olha assim, cara, como você consegue estar direcionando as suas pesquisas. Então isso é um ponto aí bem interessante, sabe? E eu quero me dedicar muito mais a isso. Tá empolgado. Ah, com certeza, né? Com certeza. Empolgado. E vem mais coisas aí nos laboratórios, né? Eu sei de mais algumas coisinhas aí que podem ser citadas. Claro que podem, já podem ser citadas, sim. Nós temos aí também a inauguração prévia, logo, né? Do Laboratório Biosaúde, né, de saúde, que foi também através de projeto de pesquisa da professora Rosana Ogoshi, né, onde outros professores também do programa de pós-graduação em desenvolvimento de sociedade auxiliaram ela na escrita. Né. E aí nós conseguimos uma verba bem interessante para montar esse laboratório, né? Então a gente teve a liberdade de vamos fazer o que com esse laboratório? Vamos trabalhar com o quê? Vamos trabalhar com isso, então vamos montar um laboratório para isso. A minha parte nesse laboratório, a gente já vinculou ela a justamente essa parte da docagem. Mas eu vou ficar mais na parte química, né? Então nós temos aí um HPLC chegando, já está na instituição inclusive, um equipamento aí bem robusto que entrega muita coisa. Já chegou? Já está aqui. Não sabia.
Já está aqui. Já chegou, olha aí. Já foi comprado, já está aqui, só esperando a hora que os técnicos vierem para estar instalando ele para a gente já começar a usar. Só, e entre outros. Você pode só explicar assim para as pessoas que não, o que é o HPLC? O HPLC. Porque assim, o que ele faz de forma bem simples assim, porque né, é uma sigla desconhecida, sim. Equipamento novo. Sim, é uma cromatografia líquida de alta eficiência. Basicamente, eu consigo ver a constituição da minha molécula. Ou seja, se eu tenho um terpeno, eu consigo descobrir que terpeno é ele. Eu consigo ver exatamente a conformação química dele. Eu consigo ver, a gente chama de bandas, aonde que aquela molécula ela vai ser retida, por quanto tempo ela vai ser retida. E aí eu consigo montar uma estrutura química perfeita, ou muito semelhante do que a realidade. E isso para quem está trabalhando com docagem é muito bom, porque daí eu já tenho a molécula, eu preciso achar os alvos farmacológicos e já coloco no software. Então existe uma linha de produção ali. O que eu coloco lá, ele me diz o que é. Ele dá uma... Acho que é isso mesmo. Fica, né? Eu coloquei uma coisinha aqui, peguei uma amostra de alguma coisinha lá, coloquei ali, ele vai me dar É o mesmo equipamento que é utilizado para fazer doping. Quando os atletas, tá lá correndo, tal atleta teve doping. Foi nesse equipamento que eles pegaram. Na partida de futebol, sorteia um lá, vem cá. É isso mesmo. Na natação, qualquer esporte, na verdade. Né? Qualquer esporte. Sempre grau HPLC, porque se tá ali, o HPLC acusou, é porque realmente tá. E agora nós temos aqui na instituição. Temos aqui na instituição. Graças às instituições de fomento. Exatamente. Né? Não só elas também, mas também ao corpo docente que parou e escreveu também. Né? Porque esses projetos eles demandam uma carga de escrita muito grande. Então, deve-se a professora, né, a doutora Rosana Ogoshi, por ter tomado a frente, por ter escrito, né? E nós assessorando ela em tudo que precisava. 2 perguntas para finalizar, então. Claro. Né? A primeira é, para quem está assistindo e pensa em fazer mestrado, qual é o seu conselho, assim, no sentido de preparação, assim? Eu estou pensando em entrar no mestrado ano que vem, o que eu faço, o que eu devo me preocupar agora? Entendi. Se eu puder dar um conselho... conselho, um conselho, né? Vai vender um conselho. Então, procure um professor. Procure um professor, demonstre interesse. Olha, faça com que esse professor entenda que você está ali para somar. Então, busque esse professor, mostre interesse, fale o que você quer trabalhar, seja honesto a todos os níveis com o professor. Professor, eu quero me dedicar 100%. Daqui a pouquinho você trabalha 40 horas. Então, é importante que você seja honesto. E aí comece a buscar publicações. Por que eu falo buscar o professor? Justamente para isso, para que o professor comece a te inserir nos grupos de pesquisa, comece a fazer pesquisa junto e aí começar a ter publicação. Que isso com certeza vai ajudar bastante. Começar a sentir a área, né? Antes de isso. Né? Porque, de repente, não é isso que a pessoa deseja, né? E tudo certo, né? Não é um grande problema, né? Mas um grupo de pesquisa ali, né? Começar a participar de artigos, né? E tudo mais. Alguma coisa que o professor queira mencionar aí? Algum agradecimento? Alguma... Mãe, tô na Globo, sei lá. Não? Só dizer, né, pessoal, que para nós sempre é um prazer. O programa de pós-graduação e desenvolvimento de sociedade sempre está aberto para todo mundo. Nós somos aí um grupo de professores extremamente dedicados, que sempre estamos aí para o que der e vier. Um grupo muito unido, um grupo que pega junto. Todos esses editais nós sempre participamos e sempre estamos mais de um professor sempre no mesmo projeto. Então, mostrando que é um grupo unido, um grupo que mira para frente e sempre para frente. Né? E também agradecer, né? Porque não sei se todo mundo sabe, o Paulo é meu orientado de mestrado, né? Então é um prazer muito grande ver, né, que de fato você está cumprindo e aí também te parabenizar pela tua evolução até aqui no programa. Obrigado. Né? E logo a gente tem que começar a falar dos artigos, né? Você tem culpa disso, né? Não tenho nada. Agradecer ao Adelino. Isso aí, seu Adelino, valeu. Técnica. Obrigado, Adelino, mais uma vez. E é isso, né? Então, quem quiser nos procurar, né? Estamos aí na universidade. Isso aí. Basta entrar em contato, né?
Depois eu coloco o e-mail lá e tudo certinho, né? Uhum. E é isso, né? Obrigado aí para quem acompanhou e até a próxima, né? Que precisarem, contem com a gente, pessoal.